E aí, pessoal, vamos mergulhar direto no assunto de hoje. O que a gente vai fazer aqui é literalmente decodificar uma verdadeira obra-prima das artes marciais tradicionais, o Kata Nijusho. Para quem gosta de entender a mecânica real por trás das técnicas, essa explicação visual vai desconstruir todos os segredos desse conjunto de movimentos que é super complexo. Vamos ver como o controle absoluto do tempo, do espaço e do corpo se encontram em uma forma que é, sem exagero, singular e muito letal. Certo, vamos dar uma olhada no nosso roteiro. A gente vai passar pela origem dos 24 passos, entender o domínio do ritmo, como funciona o combate em espaços curtos, dar uma boa olhada nas técnicas exclusivas e, por fim, entender por que essa é uma forma de pura complexidade para faixas pretas. Começando então pela nossa primeira parte, a origem dos 24 passos e a lendária linhagem Aragaki. Bom, para começar, a palavra Nijōshihō significa literalmente 24 passos. É uma referência bem direta à contagem exata dos movimentos originais dos pés na forma. Mas olha que interessante. Lá nas raízes de Okinawa, esse kata era chamado de Niseishi. Quem mudou o nome para Nijōshihō foi o lendário mestre Gishin Funakoshi, bem na época em que ele introduziu a arte no Japão. Ele fez isso para facilitar o entendimento e ajudar a espalhar a arte por lá. E se a gente traçar a linha do tempo, dá para ver que esse kata tem raízes profundas na prestigiada linhagem do mestre Seisho Aragaki, em Okinawa. É a mesmíssima escola que nos deu formas icônicas como Soujin e Unsu. Depois daquela introdução no Japão e a mudança de nome feita pelo Funakoshi, o kata foi sendo refinado até ser oficialmente padronizado pela JK, a Japan Karate Association, e isso cravou o Nijusho no Shotokan moderno como uma forma absolutamente essencial. Mas aqui vai uma curiosidade matemática fantástica. O nome diz 24 passos, certo? Só que a contagem oficial da escola Shotokan JKA hoje em dia tem exatamente 34 movimentos. Como a gente pode ver documentado no livro Best Karate número 10, as gerações foram adicionando refinamentos técnicos que aumentaram a contagem. Ou seja, a forma ficou ainda mais densa e complexa do que era lá no comecinho. Beleza, vamos para a segunda parte, o domínio do ritmo, ou como eu gosto de chamar, a dança dos extremos. Isso aqui ilustra perfeitamente a essência da coisa toda. O kata é mestre em equilibrar extremos. Em alguns momentos, a gente tem que executar sequências absurdamente rápidas, num tempo que parece até apressado, urgente mesmo, mas aí, logo em seguida dessa explosão toda, vem um movimento propositalmente lento. É justamente essa transição brusca que tempera o ritmo, cria uma fluidez natural que é hipnotizante de assistir, mas, nossa, muito difícil de executar. E existem movimentos bem específicos que funcionam como os freios do kata. Estamos falando de técnicas como o Osaya-uke, que é aquele bloqueio de pressão lento e fluido, o bloqueio em cunha Kakiwaki-uke, a defesa com a mão em faca em gancho Shuto Kaki-uke, ou aquela defesa majestosa com as costas da mão, o Haishu-uke, feita bem cadenciada. São esses movimentos que fazem o corpo absorver toda a inércia dos ataques rápidos. É com esse nível de domínio técnico profundo que a gente comanda o tempo da luta em vez de ser comandado por ele. Entrando agora na terceira parte. Combate em espaços curtos e o embusem compacto. Pensem bem nesta frase. O karateka deve se defender em um espaço pequeno, mudando rapidamente de oponente. Imaginem a tensão. É pura sobrevivência. Não tem para onde fugir. O praticante está ali, cercado a curtas distâncias, e cada mudança de ângulo exige uma reação instantânea e letal contra vários adversários que estão perigosamente perto. E por causa dessa estrutura super compacta, o embusing, que é a linha de performance do kata, elimina de vez qualquer estratégia de longo alcance. O espaço físico ali só permite pouquíssimos passos, te jogando direto no combate corpo a corpo. Cada giro, cada pivô tem que ser muito econômico e preciso. Não tem espaço para recuar muito, não. O combate rola literalmente na distância de um suspiro. Vamos para a parte 4. Técnicas explosivas, o verdadeiro arsenal letal de curta distância. Sabe o que é realmente fascinante aqui? É a frequência desses golpes de perto. O kata depende absurdamente de ataques com as duas mãos simultâneas, tipo o awazezuki, aquele soco em yu que atinge as partes superior e inferior ao mesmo tempo. E reparem também na repetição letal do taten piuchi, que são cotoveladas verticais focadas no rosto, devastadoras. Além, é claro, das defesas com as costas da mão, o haishu-uke, que servem para abrir a guarda de quem está atacando e criar vulnerabilidades na mesma hora. E olha, não estamos falando só de técnicas de impacto superficial, não. Essas defesas de curta distância com Haishu preparam o terreno para coisas bem mais avançadas num combate real.
Elas fluem naturalmente para contra-ataques brutais, chaves de braço bem complexas e estrangulamentos letais. O kata basicamente te ensina como agarrar, torcer e neutralizar o outro a meros centímetros de distância. E aqui a gente chega numa sequência que muita gente considera uma das mais incríveis e geniais do karatê. O praticante começa com o Tekube Maki Otoshi Uke, bloqueando e já enrolando o pulso do adversário para puxar para baixo e desequilibrar. E no mesmo fluxo, sem parar um segundo sequer, já entra o Teisho Awasezuki, rasgando o espaço com um ataque duplo usando a base das palmas em níveis diferentes. Defesa e contra-ataque se fundem numa coisa só. E, finalmente, a parte 5, complexidade de faixa preta, o teste definitivo. Para entender o tamanho dessa complexidade, vale muito a pena comparar o Nijusho com o kata irmão dele, o Unso. Ambos carregam aquele DNA místico e fluido da linhagem Aragaki, lembram? Os dois usam muito o Sanshindachi, que é uma postura exclusiva, uma base de ampulheta, que cria uma tensão abdominal fortíssima, algo super raro no Shotokan padrão. E ambos têm os golpes Raito, feitos com a mão em formato de faca e a palma virada para baixo. Tudo isso exige um condicionamento físico e articular fora de série. Então, o ponto central é dominar os 24 passos exige muita, mas muita maestria. Coordenar aquele ritmo insano de velocidade extrema e lentidão proposital, absorver ataques num espaço curtíssimo e aplicar chaves letais não é para qualquer um. Por causa dessa dificuldade absurda e das demandas de tempo que não são naturais, o Ninjutsu fica reservado com toda a justiça para faixas pretas bem avançados. É uma consciência de espaço e biomecânica que leva muitos e muitos anos de tatame para ser forjada. E isso nos deixa com uma reflexão enorme para fechar. Se essa mecânica toda te obriga a largar a distância segura e lutar no meio do caos, misturando câmera lenta com aceleração máxima, será que dominar os 24 passos não seria justamente a chave para destravar o verdadeiro fluxo místico do combate tradicional Aragaki? É um mistério incrível que praticamente intima qualquer praticante avançado a vestir o kimono, pisar no tatame e descobrir por conta própria. Valeu por acompanharem essa explicação, pessoal. Até a próxima!